Fala, investidor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre reserva de emergência, tá? Um tema central de investimentos que a maioria dos iniciantes negligenciam, acha que não faz sentido esse negócio de reserva de emergência. Eu vou falar para vocês o que é a reserva de emergência, por que que ela importa, e quanto tempo de reserva de emergência você precisa ter para poder começar a investir, ok? Então, bora para o conteúdo. Já com a calculadora aqui do Investidor 10, inicialmente eu vou trazer primeiro o que é a reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência, pessoal, é para emergências, tá? É um valor financeiro para cobrir despesas imprevistas, ok? Ou seja, como fatores relacionados à perda de renda, emergência médica, consertos urgentes, qualquer questão que se relacione à fragilidade momentânea da sua renda, tá? Então, ela não tem o objetivo de gerar altos rendimentos, mas está disponível quando necessário. Ou seja, se você precisar de algum valor para uma emergência médica ou para um conserto urgente do seu veículo, você vai ter que ter uma reserva disponível para que você utilize naquele momento. Então, se você precisa ter disponível, essa reserva de emergência não pode estar alocada em um ativo que faça você perder valor. Você precisa de uma liquidez diária e com um rendimento ali tranquilo, que não seja nem elevado demais, porque os rendimentos elevados requerem algum tipo de risco atrelado, e nem pequeno demais, como por exemplo a poupança, tá? Então, um CDI de liquidez diária, de repente, pode funcionar muito bem. Então, agora que já sabemos o que é a reserva de emergência, vamos entender um pouquinho agora quantos meses nós precisamos ter na reserva de emergência. Eu falo quanto de valor, ok? Então é o seguinte, o número de meses relacionado à reserva de emergência refere-se ao seu custo fixo, ou seja, quanto você precisa para viver em um mês, por exemplo. Meu custo fixo é R$ 1.000. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de família para família, tá, pessoal? Você vai ter um custo fixo de R$ 1.000, pode ter pessoas que têm um custo fixo de R$ 5.000, tá? Então, o número de meses recomendado varia de acordo com o tipo de trabalho. Por que que varia de acordo com o tipo de trabalho? Porque, de repente, o teu trabalho, se você é um servidor público, você tem estabilidade. Você não tem um risco muito elevado de perder o emprego, tá? Então, aqui o custo fixo seria 3 meses para ter uma reserva de emergência, tá? Se você é um trabalhador CLT, que vai ser a maioria, tá? O ideal aqui é que você tenha 6 meses de cobertura do seu custo fixo. E se você é autônomo, MEI ou empreendedor, o ideal é que você tenha no mínimo 12 meses de renda que cubra os seus custos fixos. Ou seja, que você tenha reserva de emergência suficiente para cobrir 12 meses dos seus gastos. Porque, mais uma vez, porque aqui existe uma volatilidade muito alta da sua renda. Vai ter meses que você tem uma renda legal, tem meses que você não vai ter, porque você é autônomo, você é um meio, você não tem uma estabilidade nesse sentido. Da mesma forma, no CLT, você também não tem tanta estabilidade, mas já tem mais estabilidade do que os autônomos, via de regra. Tá? Vai ter autônomo que vai ganhar muito mais do que um CLT, mas normalmente não é nem sobre ganhar mais ou ganhar menos, é sobre estabilidade de recursos ao longo dos meses. Tá bom? Então, onde aplicar? Você viu aqui o conceito, você viu qual o período necessário. Se você é servidor público, o ideal é que você tenha seus custos fixos, você tenha cobertura de custo fixo pelo menos de 3 meses.
Se você é CLT, 6 meses. Se você é um MEI aqui, autônomo ou empreendedor, de alguma outra forma, você ter 12 meses de cobertura dos seus custos fixos. Agora, onde aplicar? Como eu falei, se você precisa de liquidez, se você precisa que essa reserva esteja ali de imediato disponível para você, você precisa aplicar essa reserva em algo que tenha liquidez diária, baixo risco, que garanta que o valor possa ser resgatado a qualquer momento, sem perdas, tá? Isso é primordial para a reserva de emergência. Se a sua reserva de emergência não lhe garante essas qualidades, essas características, você não tem reserva de emergência, tá? Outro ponto, CDBs com liquidez diárias, Tesouro Selic, são opções que combinam segurança com rendimento, de certa forma, satisfatório ali em relação ao básico, aqui, que é a poupança, né? Que é o que menor rende em relação a CDBs e Selic. Você tem que estar, no mínimo, no CDB ou no Tesouro Selic, porque ele garante uma certa segurança, lhe garante um rendimento interessante e lhe garante disponibilidade imediata. Ok? E só um ponto aqui, só para chamar a atenção, tá? A poupança, pessoal, ela deve ser utilizada para reserva de emergência apenas em último caso. Por quê? Porque é a que lhe confere, ou é a que lhe oferece o menor retorno. Então, se você tem uma opção de um rendimento um pouco maior, por que você vai ter um rendimento menor? Não faz muito sentido, tá? E o outro fator que também importa é evitar aplicar reserva em ativos voláteis ou com prazos longos de resgates. Mais uma vez, reserva de emergência requer que tenha liquidez diária e que tenha disponibilidade total, sem você perder rentabilidade, tá? Então, quando que você deve utilizar a reserva de emergência? Agora nós vamos ver aqui o principal fator que a gente não espera utilizar, mas se você precisar utilizar, você precisa ter disponível. É para isso que a reserva de emergência serve. É como se fosse uma espécie de seguro, tá? Se você tem um seguro de um carro, você paga todo mês, mas você espera não precisar utilizar. Você não espera que você vai bater, você vai sofrer um acidente, mas você paga o seguro. Se um dia você precisar, você vai ter disponível, tá? Então, quando que você vai utilizar a reserva, né? Então, como foi falado inicialmente, ela é utilizada em situações inesperadas e urgentes, tá? Quando ocorre uma perda ou redução repentina de renda, um gasto previsto que não pode ser adiado. Ou seja, qualquer coisa que acontecer que não possa ser adiado aquele custo, você precisa ter uma reserva que lhe permita esses valores líquidos. Os principais exemplos que incluem que você precisa utilizar a reserva de emergência. O desemprego pode acontecer com todo mundo, problemas de saúde, consertos emergenciais, despesas médicas, qualquer evento que comprometa seu orçamento mensal, ou seja, que comprometa sua rotina orçamentária. Então agora vamos ver aqui vamos simular aqui quanto que você precisaria de reserva de emergência de acordo com os custos fixos que nós vamos colocar aqui na tela. Então vamos lá, vamos dizer que você é um CLT, tá? E que seu salário vamos lá, vamos colocar R$ 2.000, tá? E que seu custo fixo, vamos dizer que seja de 1.200, R$ 1.200. E aqui vamos dizer que você consegue guardar R$ 500. Vamos calcular aqui. Vejam só.
O valor da sua reserva de emergência deveria ser, de acordo com essas premissas que nós colocamos na tela, seria de R$ 7.200. E quanto tempo você levaria para atingir essa reserva de emergência? Você precisaria aqui, com essas premissas, de 15 meses para ter os R$ 7.000, os R$ 7.200 na sua reserva. Aí você pode me dizer, ah, beleza, mas meu salário é R$ 5.000. Vamos lá. Isso aqui a maioria dos brasileiros não ganha R$ 5.000, tá? E vamos dizer que seu custo fixo mensal é de, não de 1.200, mas de 2.500. E que você consegue guardar aqui R$ 2.000. Vamos ver como que ficaria. Então, você precisaria aqui de reserva de emergência de R$ 15.000, de acordo com essas premissas. Você teria condição de guardar aqui R$ 2.000 por mês e teria 8 meses para atingir os R$ 15.000 de reserva de emergência. E, pessoal, muito importante, comecem a comprar ações se você pensa em investir por longo prazo, tá? Somente depois de ter sua reserva de emergência. De repente, sua reserva de emergência não é R$ 15.000, mas é R$ 6.000, R$ 7.000, não sei como que é a sua situação atual. Mas é super importante que você tenha reserva de emergência, para que você não se comprometa. De repente, se você não tem reserva de emergência, o que que pode acontecer? Qual é o risco? É que você tem seus investimentos em ações, fundos imobiliários, ETFs ou qualquer outro ativo. Pode ser que você precise de algum dinheiro em algum momento por conta de um evento não planejado, um conserto de um veículo, um desemprego. Em um momento como esse, se você não tem uma reserva de emergência, o que é que você vai fazer? Você vai vender suas ações, você vai vender seus fundos imobiliários. Por quê? Porque você não tem de onde tirar recurso. E tudo que você tem está alocado na bolsa de valores, tá? Então, por isso que é fundamental que você tenha a reserva de emergência, tá? E se esse tipo de conteúdo fez sentido para você ou faz sentido para você, já deixe teu like e considere se inscrever no canal. Nos encontramos no próximo vídeo.